Oi, todos vocês, que bom tê-los de volta para a nossa última lição. Hoje é a nossa última lição da série, aí só fica faltando a nossa revisão e nossa prova. Você sabia que vai ter prova? Não vai ser muito difícil, mas você vai ter que dar uma estudadinha, uma revisada e nós vamos fazer isso aí, isso vai ser explicado depois para você. Mas em termos de assuntos, nós estamos, isso aqui, a lição de hoje é a última, e claro, você não aprendeu tudo sobre a Bíblia fala sobre tudo, fala sobre o futuro, fala como é que vai ser a nova terra, fala sobre muitas coisas da nossa vida, como termos melhores negócios, como termos melhores famílias, melhores casamentos, é um infinito de informações dentro dessas sagradas escrituras que nós chamamos de Bíblia. Mas hoje nós queremos encerrar essa parte de união. Nós estamos focando naquilo que Deus quer unir conosco, a base, o fundamento dessa nova vida que você entrou quando você aceitou Jesus como o Senhor da sua vida. E continue, a Bíblia diz, persevere nisso aí. Às vezes é difícil, não é não? Você está descobrindo isso. Mas vale a pena, vale a pena. Certamente, às vezes, nós perguntamos, será se vale a pena? Eu já te respondo, vale a pena. E a Bíblia nos dá N exemplos onde vale a pena você perseverar. Porque essa vida que nós passamos agora é apenas uma gota no oceano em termos de tempo, daquilo que nós vamos viver ainda. Então, sim, o apóstolo Paulo diz, às vezes essas dificuldades, essas tribulações leves e momentâneas, em comparação com aquilo que vem. E Paulo diz assim, Paulo teve a oportunidade, né, de ser arrebatado aos céus durante um período provavelmente de 14 dias. E ele fica em dúvida, ele fala isso na Bíblia, se ele foi com o corpo. Ele não sabe, ele só sabe que ele estava lá vivenciando. E inclusive ele diz que Deus não permitiu que ele escrevesse muitas coisas que ele viu, proibiu que ele escrevesse, talvez até porque todo mundo queria sair de uma vez, né? E não é esse o plano de Deus para nós. E ele disse que o olho não viu, ouvido não ouviu e a mente não consegue conceber o que Deus tem preparado para você. É uma loucura. Então hoje nós queremos, nessa última lição, olhar mais uma vez a união de corpo. Nós estamos falando de união de corpo. Na última aula nós falamos sobre a dedicação, a entrega do seu corpo para Deus, para ser o templo dele, para fazer a vontade dele e a necessidade de nós sempre estarmos consultando Deus sobre roupas, sobre alimentos, sobre filmes, sobre coisas que vemos, ouvimos, lugares que vamos, tudo isso aí. Nós precisamos consultar Deus. É isso que Deus quer que você o consulte, né? Mesmo se for permitido. Eu me lembro uma vez, quando eu era jovem, eu queria ir para um local, mas eu gostava muito do meu pai e eu não queria contrariar o meu pai. Eu perguntei se eu poderia ir e ele disse assim, o que você acha? Você acha que está certo você ir? Você acha que Deus se agradaria de você ir? E eu disse sim, eu acho que não tem problema nenhum. Eu já pensei nisso e eu acho que não tem problema nenhum. E ele disse, ele não gostava muito da atividade que eu estava querendo participar. Aí eu olhei para ele e disse assim, mas pai, não é a questão se Deus aprova ou não aprova nesse caso, né? Eu tenho consciência que não tem nenhum problema com isso, mas Deus, pai, eu quero que você fique também alegre. Eu não quero te contrariar, pai. O homem quase chora. E o meu pai não chorava muito, não. Quase chora, ficou emocionado. Eu queria agradá-lo. E diz, vai, filho. Olha só. Então, é assim também com Deus. Nós queremos agradar a Deus em tudo. E hoje nós queremos falar sobre a integração do nosso corpo
no corpo de Deus. Nós falamos sobre a integração dele, do Espírito dele no nosso corpo. Agora vamos falar na integração do nosso corpo no corpo dele, que é a igreja. Olha só, Colossenses capítulo 1, verso 18. E Jesus é a cabeça do corpo, que é a igreja. E essa palavra igreja significa, que é no grego, significa eclesia. Você já ouviu falar de eclesiástico, né? Que significa de coisas da igreja. Eclesia significa uma reunião dos chamados, uma reunião convocada, uma reunião, o ajuntamento das pessoas. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, a eclesia, né? Esse ajuntamento de pessoas. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo ele tenha a supremacia. Jesus, ele, depois que ressuscitou, passou um período aqui na Terra e depois voltou para o céu. Ele passou só o tempo suficiente para ser visto por umas, talvez, perto de 1.000 pessoas total, e principalmente dos apóstolos e discípulos, seus seguidores, porque ele queria que eles tivessem testemunha, ou fossem testemunhas oculares, vissem ele comer, sentassem com ele, conversassem com ele, para eles terem provas de que ele havia ressuscitado. E depois ele foi para o céu, porque enquanto ele não fosse para o céu, a igreja não teria a sua função. E Deus tinha outro plano. Veja só, Jesus, Deus Filho, estava preso a um corpo. Sim, no seu Espírito Santo ele pode estar em todo lugar, na pessoa de Deus Pai ele pode estar em todo lugar, ele está em todo lugar, mas na pessoa de Cristo agora ele se limitou. Deus se limitou. Esse é um sacrifício eterno, um presente eterno que ele deu para a gente. Ele teve que se limitar para sempre, se tornar ser humano. Ele, para sempre, é um ser humano glorificado também. O homem, Deus, Cristo Jesus. Por isso que a Bíblia diz, ele deixou a sua glória de ser só Deus, que é muito mais glorioso do que ser um homem também, é muito superior. Mas ele deixou essa glória por amor a nós, ele queria isso, né? E então ele disse, olha só, vai ser para o bem de vocês. Em João tem 3 capítulos bem interessantes, João 14, 15 e 16, e 17 também, muito interessante. São 4 capítulos, logo antes da morte de Jesus, ele fala tudo aqueles 4 capítulos. E nesse capítulo ele diz assim, olha, é para o bem de vocês que eu vou. Se vocês entendessem, vocês iam estar felizes que eu vou embora para o Pai. Porque vocês vão conseguir fazer mais do que eu. Como assim? Como é que eu vou fazer mais do que o próprio Deus? Porque Jesus era limitado, ele só podia estar em um lugar ao mesmo tempo. E agora, Jesus pode estar em muitos lugares ao mesmo tempo. Como? Através do Espírito dele que está em você. Deus está lá com você, ele está trabalhando ali na sua casa, na sua comunidade, na sua vila, na sua cidade, através de você. Você está atuando, eu estou aqui na minha. Né? E cada pessoa, Deus tem espalhado pessoas em toda a parte do mundo, aonde o Espírito dele reside nas pessoas. E Deus, então, ele criou um plano. Jesus disse assim, eu vou fundar a minha igreja, e essa igreja vai ser o meu corpo. O que o corpo faz? Pare para pensar. Na verdade, o seu corpo é o executor, é a parte executiva, né? Da nossa vida. Ela executa, ela não pensa. O seu braço não pensa, né? A sua perna não pensa. Quem pensa é a sua cabeça. A sua cabeça pensa e o seu corpo executa. A sua cabeça, a sua mente, ela manda os sinais, manda as mensagens, e o seu corpo então fala. A sua cabeça diz, levanta o braço. O seu braço levanta. Ele manda os sinais para realmente informar o seu corpo o que ele deve fazer. Ele vê uma coisa chegando, os seus olhos mandam a mensagem para a mente diz, manda o corpo pular fora. O corpo pula fora para evitar um acidente. Você tira o dedo, você pisca o olho. Tudo isso aí, muito rapidamente,
muito mais rápido que qualquer computador, a sua mente manda as mensagens para o seu corpo e o seu corpo é que executa as funções que protegem esse todo, que é a mente e o corpo. Suzemor, tudo é um pacote, nós somos um pacote, né? E então, a igreja, veja só, Jesus deixou a igreja para ser o seu corpo. Tem um jogo que eu não aprecio muito, porque eu acho assim, eu joguei umas 4 vezes na minha vida, quando eu estudei fora. Cara, é perigoso. E o pessoal te bate muito. Aquele futebol americano que chamam, que é parecido com aquele rugby. Ai, que esporte terrível. Mas, de qualquer forma, quando você vê os profissionais, aquilo é um esporte muito interessante, porque, na verdade, aquele time todinho que está ali no campo, com toda aquela armadura, que parecem soldados, aquele pessoal não pensa muito, não. Quem pensa é o técnico ou aquele que vai arremessar a bola. Um dos dois. Um dos dois é que fazem todas as decisões. E ele fala, nós vamos fazer a jogada número 53. Então, o jogador A já sabe que nessa hora ele vai correr 50 metros a toda velocidade e vai dar uma viradinha, uma concha à esquerda. Ele vai dar uma viradinha, virar. E a bola vai estar bem ali na hora certa. O jogador número 3, ele não vai deixar o jogador do outro time, número 4, passar. Então, cada um ele vai executar uma tarefa. Por isso que eles correm, cada um. É um esporte muito técnico. E tudo depende ali daquele que vai arremessar. Ele que dá as coordenadas, ele fala o que o corpo vai fazer, o corpo faz e na hora certa a bola está ali naquele lugar onde deveria estar. Às vezes, inclusive, hoje, com a tecnologia, o técnico mesmo do time, ele ali naquele que arremessa a bola, se você já viu, ele tem um fonezinho. E o técnico fala para ele qual é a jogada que ele tem que jogar, né? Pelos estudos que ele fez dos outros times e de como eles podem fazer aquele ponto, ele dá e ele só faz, o time executa. Assim é a igreja. Nós não somos da casa legisladora, nós não precisamos inventar coisas, nós só precisamos executar. Cabeça é Jesus. Jesus é cabeça. Ele que nos fala o que devemos fazer, o que Ele quer que a gente faça, nós só executamos. A igreja, então, é o corpo de Jesus nesse sentido. Nós executamos o trabalho de Jesus. Jesus não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, com o seu corpo físico, mas Ele pode estar em todos os lugares através de nós. E todo mundo, então, que entregou a sua vida a Jesus, faz parte do corpo de Jesus. E Jesus chama isso de igreja. Esse conglomerado, né? Essa aglomeração de pessoas. E ele diz que é muito importante, muito importante cada pessoa fazer parte de uma igreja. Por quê? A igreja tem 2 funções principais. Uma, ele diz, é de funcionarmos como família. Todo mundo, você pode ver as pessoas que têm grandes dificuldades em suas vidas, dificuldades emocionais, na verdade elas voltam e você vê que são problemas que tiveram na família. Foi falta de amor, foi falta de reconhecimento, foi falta de disciplina, coisas que deviam ter acontecido na família. Isso deixa, então, grandes vazios, grandes vácuos em suas vidas, que vão os perseguir para o resto da sua vida. Pais, às vezes, não entendem o terrível futuro que estão dando para os seus filhos por coisas que deixam de fazer, que vai afetar o resto da vida do seu filho, o emocional do seu filho, para o resto da vida. Então, Jesus, a primeira função da igreja, que Jesus quer que nós sejamos família, que a gente cuide um dos outros. Isso é importante. Inclusive, Jesus diz assim, todos vão saber que vocês são meus discípulos, se amarem uns aos outros. Nós temos que ter família. Olha, dentro da igreja, dentro do corpo de Jesus, não deve ter nenhuma pessoa que não seja amado, que não se sinta reconhecido, que não se sinta valorizado. Agora, existem igrejas, veja só, porque existem igrejas e existem falsas igrejas.
Inclusive, quando você lê no livro de Apocalipse, no capítulo 2 e 3, Jesus escreve 7 cartas para 7 igrejas, que são 7 tipos de igreja. E a cada um ele fala. E a um deles ele diz assim, olha, vocês estão bem certinho ali nos seus estudos bíblicos, na doutrina, vocês estão corretíssimos. Mas tem uma coisa que vai acabar com vocês. Vocês vão deixar de ser igreja se vocês não voltarem a amar uns aos outros. Vocês têm que voltar a amar uns aos outros. Isso é a função primordial da igreja. Nós cuidarmos uns dos outros. Nós somos família. Nós defendemos os outros, nós cobrimos, nós guardamos, nós vigiamos, nós temos cuidado uns com os outros. O segundo trabalho da igreja é a expansão do reino. Jesus veio para que esse evangelho, essa mensagem, venha a ser conhecido por todo mundo na terra. Deus criou cada pessoa da terra para fazer parte da família dele. E o apóstolo Paulo diz, em Romanos, ele diz, como é que as pessoas vão poder crer em Jesus se elas não ouvirem? Se elas não ouvirem. E por isso nós somos aqueles que vamos levar essa mensagem através da nossa vida, do nosso testemunho, das nossas palavras. Nós vamos levar essa mensagem para as pessoas, para que elas também tenham uma oportunidade de fazer o que você fez um dia, alguns há pouco tempo, de entregar sua vida a Jesus e vir fazer parte da família de Deus, vir fazer parte da igreja de Deus. Dentro dessas 2 funções que Deus deu à igreja, de nós cuidarmos uns dos outros e nós expandirmos o reino dele, expandirmos o corpo dele para as outras pessoas, Deus então nos deu algumas formas práticas de fazermos isso. E no livro de Atos, é onde fala do iniciozinho da igreja, logo depois da igreja receber o poder de Jesus Cristo para ser autorizado a tocar o barco, como se diz, nós vemos no capítulo 2, verso 42, logo como era o comportamento da igreja, e isso serve de lição para nós hoje na nossa igreja, porque nós precisamos ter boas igrejas, que ele nos ensina a sermos uma boa igreja. Olha só, e eles... Aquela igreja agora já tinha 3.000 pessoas, já tinha um pouquinho mais de 3.000 pessoas, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. O ensino dos apóstolos é esse Novo Testamento, que se baseia, a interpretação do Velho Testamento, agora diante da nova dinâmica de Jesus, diante do novo esclarecimento da verdade de Jesus. Então aí nós interpretamos o Velho Testamento, o Novo Testamento interpreta o Velho, ele serve de exemplos, e nós podemos entender realmente muitas coisas que eram ofuscadas no Velho Testamento através do Novo Testamento. E o Novo Testamento é o que nos informa como nós devemos viver agora na época de Jesus, na época da graça, não mais debaixo daquela lei dos judeus, a lei de Moisés. E então nessa passagem, ele dizia, olha só, então a igreja se dedicava ao ensino, ao estudo dessa palavra. Por isso, olha só, uma boa igreja ela tem que estudar muito a palavra de Deus. Você que não tem igreja, se você morar aqui em Manaus, eu convido você a vir participar conosco, se você não tiver outra igreja, mas se você não mora aqui em Manaus, procure uma igreja primeiro que ensina essa palavra, que ela acha importante, que ela se dedica. Porque tem igrejas que só canta, louva, mas não tem quase nada de palavra. Ela não dá ênfase a essa palavra. Então, a boa igreja, ela precisa dar... Olha, vocês dedicavam. Não era só assim uma passagem, não era uma pincelada, né? Dedicavam ao ensino da palavra. Se você não tiver uma igreja perto de você inclusive, você sabe que todos os nossos cultos aqui, da Nova Igreja Batista, elas são transmitidas online. Toda semana, nossas aulas são transmitidas também. Aí você pode estudar a Bíblia, tá? No seu compasso, enquanto você procura uma igreja que vai realmente se enquadrar nisso que Deus quer. E então aqueles se dedicavam ao estudo da palavra, ao ensino dos apóstolos. Segundo, se dedicava à comunhão.
Se dedicava à comunhão. Comunhão é justamente, olha só, comum união. Olha só, essa integração dos outros, as pessoas conversarem, gostarem, comunicarem, as pessoas exortarem, as pessoas confrontarem, encorajarem, ajudarem. É isso, Deus quer isso. A igreja tem que ter isso, uma boa igreja tem que ter isso aí. Nós somos irmãos, é tipo família. Um irmão não deixa o outro cair. E então a gente passa a lutar por o bem de todo mundo, essa união. Uma igreja precisa se dedicar a essa comunhão. Terceiro, ele se dedica ao partir do pão. Esse partir do pão tem duas coisas, né? Fala da ceia do Senhor, que é uma cerimônia que se faz de vez em quando na igreja, relembrando o que Jesus fez por nós. Mas, mais ainda, esse partir do pão, nós vamos ver quando a gente lê mais embaixo aqui, olha só, ele diz que todo dia ele partia o pão nas casas, participando das refeições, com alegria e sinceridade de coração. Esse partir o pão, eles comiam juntos. É incrível, quando você estuda a vida de Jesus, nos quatro evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, quantas vezes ele ensinou os seus discípulos na hora de uma refeição. A hora da refeição é mágica, porque assim, na hora da refeição, com quem você come, aí você muda. Às vezes você É por isso que muitos homens usam refeições, muitos empresários usam refeições para fechar negócios, porque naquela hora você baixa a sua guarda, a dopamina que vem com a comida gera dopamina, que é o hormônio que traz alegria. Então ela gera uma alegria e você está mais aberto, você se ofende menos, você é mais risonho. Então, a refeição é uma parte importante. Deus quer que a igreja esteja tomando refeições juntos. Você precisa merendar, você precisa almoçar, jantar com outras pessoas que têm um mesmo alvo, um mesmo propósito, que já entregaram a sua vida a Jesus, porque é ali que a gente tem a gente é exortado e a gente tem ideias e isso é fenomenal, isso é incrível. Todo mundo precisa pertencer. Todo mundo precisa pertencer. E refeições são importantes. Então, a terceira coisa que a igreja se dedicava era a fazer refeições na casa uns dos outros. A merendar, ter aquela interação onde se baixa a guarda, onde você não está ali tentando ser o seu melhor. Eu sempre digo assim, aqui no Amazonas a gente gosta muito de peixe e de farinha, né? E uma vez que você come peixe, o peixe assado, um tambaqui, uma matrixã, quando você come, você tem para tirar os espinhos, né? Hoje já tiram às vezes os espinhos para você antes, mas tira as espinhas antes, mas antigamente, antes de terem essa prática, né, que se criou recentemente, a gente tinha que tirar na mão, tinha que comer com o dedo, porque senão você se engasgava ou engolia uma daquelas espinhas e era terrível. Então você comia e você ia comendo, e com aquela farinha que você ia comendo, daqui um pouco estava oleoso a sua boca, às vezes tinha uns pedacinhos de farinha aqui colado aqui. E uma vez que você vê, olha, acabou a questão de tentar preservar a sua imagem. É mágico. Por isso que Jesus ele ensinou muitas coisas ao redor da mesa, né? Ele se apresentou aos discípulos ao redor da mesa depois da sua ressurreição. Deus quer que uma igreja coma bastante juntos, né? Então, na procura de uma igreja, procura uma igreja que tem essa interação, que as pessoas estão interagindo na vida uma das outras, nas casas uma das outras. Isso é importante, né? Finalmente, ele diz assim, e se dedicavam à oração. Você precisa procurar uma igreja que ora, né? Ora. Porque quando nós oramos, nós estamos conversando se lembra? Com o Papai do Céu. E Deus quer que a família toda converse com o Papai do Céu. Que a gente esteja conversando, que a gente ore. E a Bíblia diz que nós precisamos orar uns pelos outros. Jesus disse assim, onde 2 ou 3, né, concordarem no assunto, aí sim eu vou agir. Nós precisamos da oração dos outros, porque às vezes nossa oração sozinha, ela é meio egoísta, não é isso?
me abençoe minha família, eu. E quando as outras pessoas oram, nós terminamos orando por elas, nós oramos uma oração mais outrocêntrico e menos egocêntrico. Isso é importante. Então, Deus quer essas 4 coisas numa boa igreja. E eu espero que você procure se integrar a uma igreja que faça essas 4 coisas. 4 coisas que você precisa procurar. Uma igreja que se dedica a essa palavra, ao estudo da palavra, ao ensino da palavra, aprender essa palavra. E além de você ainda tem também, você precisa estar estudando essa palavra, porque Deus alimenta o seu espírito, se lembra da meditação. E segundo, a comunhão, essa interação entre as pessoas. Terceiro, compartilhar refeições com uns com os outros. E finalmente, uma igreja, um grupo que tem tempo para orar. Aqui na nossa igreja nós fazemos isso através de nossos pequenos grupos. Nós entendemos que para orar com 5, 10 mil pessoas é difícil, mas nós dividimos, então nós chamamos de grupos de amigos, alguns chamam de grupos familiares, grupos pequenos grupos. E ali as pessoas então, uma vez por semana, se juntam para compartilhar necessidades, alegrias, agradecimentos e ali naquele momento nós juntamos nossas vozes e conversamos com o Papai do Céu, anotamos e vemos onde Deus respondeu nossas orações, agradecemos por isso e ali se chora junto, nós nos preocupamos uns com os outros, descobrimos a necessidade e Deus quer que isso faça parte integral da sua vida como igreja. Você precisa fazer parte de uma igreja, procure uma igreja se você não tem e que Deus abençoe você. Agora, eu quero que você termine os exercícios da nossa última lição e tem algumas coisas práticas para você tentar fazer. Talvez você já pode convidar uma outra pessoa que tem Cristo para compartilhar uma refeição na sua casa ou pelo menos uma merenda, né? E faça essas coisas acontecerem e a sua vida vai ser muito abençoada. Se integre numa igreja, porque é o corpo de Cristo. Inclusive, só para encerrar, no livro de Hebreus, capítulo 10, verso 25, Jesus diz assim: e olha, não se ausentem quando a igreja se reúne. Não se ausentem quando a igreja se reúne, como é o costume de alguns. É uma ordem dele. Você precisa ter essa união, essa participação com outras pessoas que estão buscando um mesmo alvo, o mesmo propósito. Isso vai ser bom para você, vai ser bom para a sua cidade, para o mundo. Que Deus lhe abençoe ricamente.